A Bíblia nos ensina sobre a soberania de Deus. Deus é soberano sobre cada elemento que existe no universo, tanto das coisas visíveis quanto das invisíveis. E coisas invisíveis, elas incluem também a área espiritual do ser humano, algo que está além dos nossos olhos. Os nossos olhos não conseguem enxergar por hora, mas Deus tem controle sobre tudo isso. Há uma doutrina na Bíblia chamada doutrina da eleição, onde Deus é soberano em escolher aqueles que serão salvos. Essa doutrina, ela é muito rejeitada em certos grupos evangélicos. Um dos motivos para essa rejeição é o alegado fato de que ela possa minar o estímulo cristão para a santificação. Outros motivos têm surgido em todas as épocas e lugares, mas todos eles são ocasionados por um entendimento inadequado dessa doutrina. Afinal, o ser humano sempre quer ter o controle de todas as coisas e o controle sobre a sua própria vida. Quem dirá sobre sua própria salvação? Mas esse assunto, ensinado por Paulo na carta aos Efésios, que nós leremos logo à frente, é como a Bíblia revela sobre como Deus age na salvação dos eleitos. Leia comigo a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 1, versículos 1 a 14. Efésios, capítulo 1, versículos 1 a 14. A carta diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O fundamento da igreja, da salvação e da própria eleição é Cristo. Veja a afirmação de Paulo nos versículos 3 e 4, ele diz: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos escolheu nele, para fazer com que a conexão entre a escolha ou a eleição, feita por Deus de Cristo como fundamento da eleição, fique mais clara. Poderíamos traduzir essa frase da seguinte forma: Deus, o Pai, nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus nos escolheu em Cristo desde a eternidade. Em um dado momento no tempo, nos abençoou com Cristo, dando-nos a salvação e todas as bênçãos espirituais dela decorrentes. Ao afirmar que Cristo é o fundamento da eleição, o apóstolo Paulo automaticamente descarta toda e qualquer participação humana na salvação. É isso mesmo. O ser humano não participa na sua salvação com nada. Diz o pastor, do passado, John Owen, ele falou o seguinte: a única participação que eu tive na minha salvação foi ser pecador. Então Deus é quem promove toda a obra da salvação exclusivamente na vida daqueles que ele salva. Até mesmo o exercício da fé, mediante a qual nos apropriamos da salvação oferecida por Deus em Cristo, é um fruto da graça de Deus.
É o próprio Deus quem nos capacita a crer para que possamos nos apropriar da salvação que foi plenamente realizada por Jesus em nosso favor, em nosso lugar, na cruz do Calvário. A salvação, diz o apóstolo Paulo, assim como a eleição, é fruto da graça de Deus. Ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, no capítulo anterior ao capítulo 4, capítulo 2, né? Versículos 8 e 9. Também nós encontramos uma referência lá no capítulo 1, versículo 6. A eleição, portanto, ela é fruto da graça de Deus, não o resultado de uma previsão feita por Deus de que este ou aquele pecador teria fé. Ele não apenas previu que um determinado pecador teria fé em Cristo, mas ele determinou dar a fé a um determinado pecador para que ele cresça em Jesus e fosse salvo. A eleição feita por Deus não é uma simples previsão, mas uma escolha. Até mesmo a fé é decorrente da graça, pois é uma das bênçãos espirituais que o pecador recebe de Deus em virtude da sua eleição. Isso significa que a eleição é incondicional e em nada depende das obras humanas. O texto é claro, como podemos ver também em outras passagens nas Escrituras, Romanos capítulo 3, versículo 28, Gálatas capítulo 2, versículos 16, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Esta foi a grande descoberta do reformador Martinho Lutero e é a grande bandeira das igrejas reformadas. O fundamento da eleição é o livre, soberano e misterioso decreto de Deus, mediante o qual ele, em sua livre soberania, decidiu, movido tão somente por sua graça, dentre todos os pecadores que estavam igualmente mortos em seus delitos e pecados, escolher alguns para que fossem salvos por Jesus Cristo. Essa escolha, como já vimos, não se baseia em qualquer mérito humano, pois pecadores espiritualmente mortos não podem convencer Deus a ser-lhes favorável. Esse é o ensino de Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 4, versículos 4 a 6. Ele diz assim: ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E a atribuição da fé é uma obra da graça de Deus e não um ato meritório do pecador. E é assim que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus deu justiça, ou atribuiu justiça, independentemente de obras. O cristão deve louvar a Deus por ter sido escolhido em Cristo, pois se a sua eleição dependesse de si mesmo, ele nunca creria, porque o homem natural está espiritualmente morto em seus delitos e pecados, é o que nos diz Efésios no capítulo 2. E uma pessoa nessa situação jamais terá qualquer mérito diante daquele que é a santidade absoluta, perfeita e eterna. Não há dúvida de que, entregue a si mesmo, o pecador, eu e você, jamais nos decidiríamos por Cristo, pois o homem natural é livre apenas para, seguindo o curso deste mundo, fazer a vontade de Satanás, que é o Senhor e Mestre de todos aqueles que são espiritualmente mortos. Esse é o ensino de Jesus em João capítulo 5, versículos 39 e 40. Ele diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Pensemos agora em uma importante implicação com relação à eleição. Paulo diz que os cristãos foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. A expressão antes da fundação do mundo aponta para a eternidade. Além disso, o próprio fundamento da eleição, que é Cristo, é eterno. Isso significa que a eleição tem fundamento eterno e, portanto, validade eterna. Aquele que nos escolheu espontânea e graciosamente não nos lançará novamente nas trevas. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tanto o começo da ação da graça, quanto a sua plenitude, são obras de Deus, fundamentadas no eterno Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. Agora que já sabemos qual é o fundamento da eleição, cabe-nos falar sobre o objeto, ou seja, o alcance da eleição. Paulo diz aos Efésios que o objeto da eleição somos nós. Efésios capítulo 1, versículo 4.
O pronome nós deve ser entendido à luz do seu contexto. Paulo está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Pouco depois, ele diz que Deus nos tem abençoado e nos escolheu. Como podemos observar, Paulo está falando que ele mesmo e os santos e fiéis são abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais e foram escolhidos em Cristo. Esse é o sentido da passagem do capítulo 1 que nós lemos. Este ensino de Paulo sobre o alcance da eleição levanta algumas questões, mas a principal delas é a seguinte: Cristo morreu por todas as pessoas sem exceção ou somente por aqueles que ele escolheu? Em outras palavras, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário apenas tornou possível a salvação para todos os homens ou certamente garantiu a salvação para todos aqueles que o Pai lhe deu? Repare que a grande questão a ser respondida aqui não é se Jesus teve poder para salvar todos os pecadores sem distinção, mas se ele quis fazer isso. A Escritura nos ensina que Cristo é o Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. O autor da vida. Atos capítulo 3, versículo 15. Jesus Cristo é o próprio Deus, por isso podemos afirmar que ele teria poder suficiente para salvar toda a raça humana se esse fosse o seu plano. O que Paulo ensina é que a eleição é limitada pela vontade de Deus, que não quis salvar toda a raça humana, mas apenas uma parte dela. Pense comigo. Se fosse a vontade de Deus salvar todos os seres humanos, devedores a ele, o inferno não existiria. O inferno estaria vazio. Para que a existência de uma condenação eterna, e a Bíblia fala muito disso, Jesus falou bastante sobre isso, se todo mundo seria salvo no final? Que a Bíblia ensina que há sim uma eleição, e essa eleição é limitada a um número de seres humanos. Veja o testemunho claro das Escrituras sobre esse assunto. Lá em Romanos capítulo 8, 31 a 33. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Agora veja o que Paulo fala em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora veja o que Jesus fala no Evangelho de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10. Agora veja o que diz Pedro, lá na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Vós, os eleitos que são forasteiros da dispersão, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro nos fala também no capítulo 2 da sua primeira carta. Em todas as passagens, nós podemos observar claramente que Cristo não morreu para salvar todos os pecadores, sem exceção, mas um certo número dentre eles. Jonathan Edwards, um famoso pregador do passado, pastor, conhecido, até citado muito pelos pregadores, no seu livro A Morte da Morte de Cristo, ele propõe o seguinte argumento para explicar o alcance da eleição. Ele diz o seguinte: com relação à salvação, apenas uma dessas alternativas pode ser correta. Primeira, Cristo morreu por todos os pecados de todos os pecadores. A segunda, Cristo morreu por alguns pecados de todos os pecadores. A terceira, Cristo morreu por todos os pecados de um grupo de pecadores. E a quarta, Cristo morreu por alguns pecados de um grupo de pecadores. Observe que as opções 2 e 4 não podem ser verdadeiras, pois nesse caso, se Cristo tivesse morrido apenas por alguns pecados, haveria pecados que estariam fora do alcance do seu perdão, e por isso não haveria salvação. E a Bíblia diz que há. Então nós só podemos ficar com as opções 1 e 3. Se admitirmos que Cristo morreu por todos os pecados de todos os pecadores, teremos que descobrir o motivo pelo qual muitos deles vão para o inferno. E esse é um fato inegável, também abundantemente mostrado nas Escrituras, como já citamos. A resposta óbvia é: por causa da sua incredulidade,
que os impede de se apropriarem da obra de Cristo pela fé. Ora, mas a incredulidade não é um pecado? Então ela está incluída em todos os pecados que foram perdoados por Cristo, e o pecador tem que ir para o céu mesmo sem crer em Jesus, o que é um absurdo. Se a incredulidade não é um pecado, então por que tanta gente vai para o inferno por causa dela? Esse raciocínio nos conduz à única opção viável, que é a número 3. Este é o ensino bíblico a respeito do alcance da eleição, conforme ensinado por Paulo aqui em Efésios capítulo 1. Mas qual será o propósito de Deus em agir dessa forma? Deus, com toda a sua infinita sabedoria e poder, tem um propósito definido tanto na criação quanto na redenção do pecador. Esse propósito é mencionado várias vezes nas Escrituras. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, Salmo 33, versículo 11, Isaías capítulo 37, versículo 26, Mateus capítulo 25, versículo 34. À luz dessas passagens, fica claro que Deus tem um propósito, um plano. Mas qual será o propósito de Deus na eleição do pecador? O propósito da eleição é revelar a glória de Deus. Não existe propósito maior e mais sublime do que glorificar a Deus. Foi para isso que fomos criados e foi para isso que todo o universo foi criado. Deus, querendo revelar a sua própria glória, determinou criar o mundo e permitir a queda do homem que foi criado sem pecado, mas com liberdade absoluta. Ao usar sua liberdade para rebelar-se contra Deus, automaticamente o homem perdeu toda a liberdade que possuía, tornando-se um escravo do pecado e filho de Satanás, tornando-se merecedor da punição reservada por Deus. O primeiro pecador gerou toda uma raça que herdou sua natureza corrompida, como nos informa o relato de Gênesis capítulo 5, versículo 3. Diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Dentre todos os pecadores, igualmente merecedores do inferno, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos pecaram e o salário do pecado é a morte. É o que nos afirma Romanos capítulo 3 e Romanos capítulo 6. E espiritualmente mortos em seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2. O Senhor escolheu baseado em sua livre e soberana graça um grupo de pessoas para que tivesse sua comunhão restaurada com seu Criador, comunhão essa que tinha sido perdida por ocasião da queda lá no Éden. Essa perda da comunhão do homem com Deus pode ser vista quando Deus vai em busca do homem e o homem se esconde. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Não pense que, por escolher uma pessoa e não escolher outra, Deus seja um carrasco, Deus seja injusto, pois quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Paulo questiona isso lá em Romanos capítulo 9, quando nós, em uma limitada audácia humana, tentamos questionar Deus e dizer por que o Senhor escolheu, por que o Senhor não escolheu determinada pessoa, por que o Senhor escolheu outra pessoa, uma pessoa até pior do que eu. Fica a pergunta, fica a reflexão a mesma que Paulo responde ali no capítulo 9 de Romanos. O pecador não é visto por Deus como um habitante de uma cidade que tem os mesmos direitos de seus concidadãos, mas como um réu culpado e condenado, portanto, sem qualquer direito à liberdade, que aguarda o momento da execução da pena e o condenado vai para o inferno, mas não por culpa de Deus, que Deus não quis alcançá-lo pela sua graça. Isso seria equivalente a dizer que um réu vai para a cadeia porque o juiz não quis absolvê-lo. O pecador condenado vai para o inferno por causa do seu próprio pecado. Ao condenar o pecador ao inferno, o Senhor não age com injustiça. Pelo contrário, executa sua justiça de forma plena, dando ao pecador rigorosamente o que ele merece. O eleito, por sua vez, vai para o céu por causa do propósito de Deus em alcançá-lo pela graça. Nesse caso, a justiça também é feita, pois Cristo pagou o preço para que os escolhidos de Deus fossem salvos. A justiça de Cristo é imputada aos eleitos,
fazendo-os justos aos olhos de Deus. Como já vimos, o plano de Deus é restaurar a comunhão do homem consigo. Esse plano terá sua consumação no grande dia do Senhor, quando o redimido, com o corpo e a alma, livres de qualquer pecado e corrupção, terá plena comunhão com seu Criador, uma comunhão que já experimenta aqui nesse mundo. Contudo, mesmo antes de alcançar essa plenitude da comunhão, o redimido tem comunhão com Deus em Cristo e deve zelar pelo desenvolvimento de sua santificação, que é a forma de que agora dispomos para manifestar a comunhão que temos com Deus. Sendo assim, podemos dizer que o propósito de Deus na eleição é a santificação do seu povo, que quando for plena, ocasionará uma comunhão perfeita entre Criador e criatura. É essa faceta do propósito de Deus que encontramos nas palavras de Paulo. Nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Essa é a meta que o Senhor coloca diante daqueles em cujos corações ele já começou a operar seu plano de eterna eleição. Essa meta começa a ser alcançada no exato momento em que o Espírito Santo aplica a obra de salvação no coração do pecador, chegando à sua total realização no grande dia do Senhor, conforme encontramos Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Na presente vida, essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. A eleição, em vez de minar o nosso estímulo para crescermos em santificação, é na verdade a sua maior alavanca. Não existe estímulo maior para que o cristão desenvolva sua santificação do que o fato de ter sido escolhido por Deus para desfrutar de uma comunhão plena e eterna com Ele, mediante a obra de Jesus. O pecador não possui mérito para apresentar-se diante de Deus e requerer sua salvação, mas o Senhor, graciosamente, providenciou uma forma segura pela qual alcança todos aqueles com os quais deseja manter uma comunhão perfeita e eterna em seu reino, a reeleição em Cristo. Você pode perceber a grandeza do amor e da graça de Deus, que nos amou e entregou seu próprio Filho por nós, sem que tivéssemos nenhum mérito que o levasse a isso? Esse foi o voto de Deus na humanidade. Não a própria humanidade, mas o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que é o voto certo de Deus.